Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Que essa paz dure e reine para todos sempre. Amados irmãos, aqui quem vos fala é o irmão Josivaldo Alves, que veio vos trazer mais uma palavra para o teu e para o meu coração. Amados irmãos, hoje iremos trazer um assunto aqui específico, está no livro de Gênesis. Nós iremos falar de 3 grandes homens da fé, 3 grandes homens que mudaram a história da fé. Amados irmãos, que nós venhamos grandemente meditar nessa família dos quais iremos falar. Foi uma família de homens de grandes fé, e que nós venhamos fortalecer cada dia mais a nossa fé, ouvindo palavras desse tipo, do qual a fé em primeiro lugar, que é a Deus, né? Nós temos a nossa fé em Deus, e esses homens são exemplos do que aconteceu para a nossa vida também, tá? Hoje iremos falar diversos sobre Abraão, o nosso pai da fé, né? Abraão, nosso pai da fé, é o pai de numerosas nações, é o Abraão. Iremos falar também de Jacó, seu neto, homem também perseverante a Deus. E por fim iremos falar de José. Por que não falar de José, se foi em José que aconteceu quase todas as promessas, né? Iremos falar aqui um pouco de cada um deles, tá bom, amados irmãos? Em Gênesis capítulo 12, verso 1, certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: saia da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Amados irmãos, o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, teve um encontro com Abraão, porque Abraão a buscava ao Senhor. E o Senhor deu uma ordem a Abraão: Abraão, sai da zona de conforto, sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela, e vai para uma terra onde eu te mostrarei. Mas o Senhor não disse assim: Abraão, sai daí, e para onde você for vai ser fácil. Ele não falou isso. E Abraão, como era um homem obediente, ele sabia o Deus que ele servia, ele pegou e fez o que o Senhor havia pedido, e saiu do meio da parentela dele e foi para terras distantes, aonde não foi fácil a luta de Abraão. Não foi fácil, teve muitos momentos difíceis. Ele passou por várias situações, mas crendo que Deus tinha algo diferente para ele em outro lugar. O que a palavra quer nos dizer, amados irmãos? Muitas das vezes o Senhor tem uma história linda para nós, mas não é aonde nós estamos, mas sim para onde nós iremos, aonde Deus nos mandar ir. E, amados irmãos, e muitas das vezes nós não queremos sair da nossa zona de conforto, onde nós estamos. Não, aqui eu tenho tudo, tenho carinho do meu pai, da minha mãe, tenho carinho aqui de todo mundo. Aqui eu tô abençoado. Está enganado. Às vezes a bênção que Deus tem para você não é só para você, é para você e sua família, sua parentela. Mas para isso, Ele quer que você saia de onde você está, para levar a sua família provavelmente depois. Amados irmãos, que nós venhamos grandemente meditar o que essas palavras vêm nos falar, a palavra de Deus, né? Aqui é a palavra de Deus que está nos nossos corações. Em Gênesis capítulo 13, verso 15 e 16, promessa de Deus a Abraão: eu vou dar a você e aos seus descendentes
para sempre toda a terra em que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não é possível contar os seus descendentes. Amados irmãos, a palavra de Deus está nos falando, o Senhor prometeu para Abraão que o seu povo, os seus povos, iria ser incontáveis, Incontáveis, que ninguém consegue contar as estrelas, muito menos os grãozinhos de pó da terra. Amados irmãos, então, o que nós vimos? Deus fez uma promessa a Abraão. Primeiro que Abraão teve fé, saiu de onde estava para onde Deus mandou. E ele saiu, só na fé. Pegou a esposa dele, vamos viajar, mulher, vamos sair aí. Deus tem coisa boa aí para nós aí. Não é aqui. Na fé. E saiu, e Deus foi abençoando, e Deus fez uma promessa para ele. Meu filho foi obediente, eu pedi uma coisa para ele e ele fez. Eu vou fazer uma promessa para ele, vou cumprir uma promessa na vida dele. E veja bem, tudo começa com a obediência ao nosso Senhor. Se nós conseguirmos ser obedientes, as outras coisas tudo vão acontecendo, porque o que Deus quer em primeiro lugar nós é a obediência. Se Ele diz, meu filho, é assim, faça assim como Ele está pedindo, tá? Amados irmãos, iremos falar, o próximo versículo está em Gênesis, capítulo 15, verso 1. Deus faz uma aliança com Abraão. Depois disso, Abraão teve uma visão, e nela o Senhor disse: Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo o perigo e lhe darei uma grande recompensa. Amados irmãos, como nós estamos vendo, glória, isso é motivo de glória, porque quem faz as coisas para Deus, quem é obediente, quem faz as coisas para Deus com coração puro, além de Deus, Ele fez uma promessa, fez uma aliança com Abraão, e Ele ainda vai lhe dar uma recompensa, vai recompensar Abraão, por Abraão estar ali na fé com Ele. Amados irmãos, o que a palavra quer nos dizer? Que nós temos que estar firme no Senhor e não duvidar jamais do que o Senhor tem para nós. Nós não podemos duvidar, só temos que crer, entregar nas mãos dEle. Senhor, me conduza, Senhor, faça as Tuas vontades na minha vida. Senhor, preencha-me de Ti. Senhor, venha-me inundar a minha vida de Ti, da Tua presença. E amados irmãos, o Senhor vai sim te abençoar grandemente. Amados irmãos, o nosso próximo versículo está em Gênesis 18, verso 10 e 11. Deus promete um filho a Abraão. Um deles disse: no ano que vem, virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara, sua mulher, terá um filho. Abraão e Sara eram muito velhos, e Sara já havia passado da época de ter filhos. Amados irmãos, olha a promessa que Deus fez com Abraão no primeiro versículo: eu vou
vá para uma terra distante, eu vou te abençoar. E ele veio só abençoando, e prometeu um filho. Só que nós vimos que já tinha passado muitos anos, em decorrer desse percurso que Abraão passou, desde a sua juventude até a época em que ele foi ter filhos, já tinha passado muitos anos. Ele poderia ter desmotivado, desacreditado do que Deus tinha prometido para ele. Mas Deus sabe tudo na hora certa, na ocasião certa. Se ele não desse o filho para Abraão na sua velhice, não seria tão glorioso como é essa história linda que aconteceu. Na velhice, Abraão e Sara vieram ter o seu filho, né? Nós já vamos falar mais adiante. Mas Deus prometeu. Se Deus prometeu na tua vida, amados irmãos, se Deus prometeu na sua vida, amada irmã, fica tranquilo, que Deus vai cumprir. Você só tem que crer. E o primeiro passo, a obediência. Seja obediente ao Senhor, que grandes coisas Ele fará em sua vida. Porque para Ele saber, ter a certeza que você vai chegar até o fim, você tem que ser obediente. Assim como Ele sabia que Ele provou várias vezes Abraão, né? A primeira foi sair da sua terra, da sua casa. E Abraão foi mostrando para ele que tinha fé nele. Deus vai te pedir muitas provas, amados irmãos. Muitas provas vai ser passada na sua vida. Que vai ter momentos que você vai dizer: não vai acontecer nada na minha vida, não muda, está tudo diferente. Enquanto você estiver pensando dessa forma, que não vai acontecer, não vai mudar, não vai mesmo, porque você não está crendo no que Deus te prometeu. Agora, se você crê firmemente no que Deus te prometeu, no que Ele tem para você, e que depende das tuas ações, das tuas atitudes perante de Deus, pode ter certeza, meu amado, minha amada, que tudo vai acontecer no tempo certo de Deus. Pode ter certeza disso. Amados irmãos, o nosso próximo versículo, amados irmãos, está em Gênesis 22, 1 e 2. Amados irmãos, Deus põe Abraão à prova. Amados irmãos, algum tempo depois, Deus põe Abraão à prova e chamou pelo seu nome. E ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá, ali na montanha que eu lhe mostrarei, e queime o seu filho como sacrifício. Amados irmãos, mais uma vez o Senhor nosso Deus põe Abraão à prova. Mais uma vez ele diz: vou ver se ele só me servia para obter o que ele já tinha, que ele queria. Vou ver se ele me servia só para conseguir aquilo que ele tanto queria. Mas Deus pôs Abraão à prova. E Abraão, desde o início da sua mocidade, foi obediente e continuava um idoso obediente. Um idoso que acreditava em tudo que Deus lhe tinha prometido, no que ele pedia para ele fazia, debaixo da obediência. E Abraão pegou ali seu único filho Isaque e levou para Moriá, para fazer o sacrifício ao Senhor, com muita tristeza no coração. Quem é pai, quem é mãe sabe disso. Acho que hoje em dia não existe pessoas que consigam fazer esse ato para Deus.
Podemos falar dessa forma mesmo, porque foi um gesto que Abraão fez que vai impactar todo mundo. Ele pegou seu único filho ali e foi com muita tristeza no coração, com o coração amargurado, mas ele acreditava nas promessas de Deus que tinha feito para ele, eram bem maiores. Então ele levou ali seu filho Isaac, e no momento do ato que iria se fazer o sacrifício, Deus proveu um carneiro, né? Deus proveu ali um carneiro em sacrifício. Deus mais uma vez se alegrou com Abraão, disse: esse meu servo é desse jeito mesmo, é um cabinho aí que a gente pede as coisas para ele, mesmo que ele ache que não está certo, mas ele vai lá e faz. Achar de Abraão, estou fazendo aqui a simulação, mas Deus, ele pede as coisas certas, e você agindo da maneira que ele quer, ele vai prover do jeito que ele quer. Amados irmãos, o próximo versículo, amados irmãos, está também em Gênesis. Todos são em Gênesis. Está no 22, verso 15, 16 e 17. Deus continua abençoando. Juro pelo meu próprio nome, diz Deus o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu e os grãos de areia da praia do mar. E eles vencerão todos os seus inimigos. Amados irmãos, Deus concluiu a bênção de Abraão, finalizando jurando pelo próprio nome dele, que ele abençoaria Abraão em tudo. Sua descendência ser tão numerosos quanto as estrelas do céu e os grãos de areia da praia do mar. Então, amados irmãos, Deus disse: meu filho, você fez do começo ao fim, você fez certo. Tudo que eu lhe pedi, você fez. Então você é uma pessoa digna de as minhas bênçãos cair sobre você, sobre a tua descendência, a tua geração. E, amados irmãos, Abraão, como nós sabemos o significado de Abraão, significa pai de numerosas nações, de quase todas, né, amados irmãos, de numerosas nações. É o pai da fé. Foi um dos primeiros que Deus testou a fé dele, e ele foi firme do começo até o fim, sem duvidar do Deus que ele servia. Assim, amados irmãos, é a nossa vida, que nós venhamos ter Abraão e outros heróis da fé aí como exemplo de fé mesmo. Que nós venhamos, em primeiro lugar, o que Deus pediu, uma obediência. Vá, ele foi. Segundo, meu filho, fica tranquilo que eu vou estar contigo. Ele acreditou no que Deus que ele servia. Terceiro, meu filho, me dê seu filho como sacrifício. Mais uma vez ele pediu uma prova. Ele deu. Ele foi lá e deu. E ele finalizou: eis que tu és merecedor do que vai vir, do que há por vir. E, amados irmãos, assim é a nossa vida. Vamos fazer a vontade de Deus, que o que há por vir em minha, em tua vida, é lindo, sendo na presença do Senhor. Amados irmãos, o nosso próximo personagem da fé é o Jacó. Jacó, neto de Abraão. Ó família abençoada, ó família de promessa. Eu faço parte dessa família. Você faz parte dessa família? Você crê no mesmo Deus que eles creram e se tornaram
esse exemplo de fé para nós? Amados irmãos, em Gênesis, capítulo 27, verso 43, vai nos dizer o seguinte: por isso, meu filho, preste atenção, vá agora mesmo para a casa de Labão, o meu irmão, que mora em Harã. Amados irmãos, a mãe de Jacó ouviu ali rumores que o seu irmão Esaú queria matar Jacó por ter recebido a bênção do seu pai Isaac. Então, ela de imediato chamou ele e disse: meu filho, sai daqui que senão vai acontecer uma tragédia nessa família. Essa família não é para acontecer tragédia, essa família foi escolhida por Deus para ser abençoada, e que você foi abençoado, então a sua bênção não vai ser aqui, porque aqui vai ter empecilho para você, aqui tem pessoas da família que vai se levantar contra você. Vai para a terra distante, vai para outro lugar, vai para a casa do meu irmão, para outro lugar. Diferentemente de Abraão, Jacó, ele saiu dali numa condição que ele foi foragido, que ele poderia ser executado, mas tudo está debaixo da bênção de Deus. Deus cria situações para te abençoar grandemente. Só que tem que estar atento, amados. Tem que estar atento que as bênçãos de Deus aí, elas sempre estão caindo, porque ela cai, né, dos céus, cai para a nossa vida. Tem que estar atento para pegar essa bênção e ter o discernimento. Então, amados irmãos, Jacó saiu dali, foragido, com medo do que poderia acontecer, mas ele ainda não tinha tanta fé igual o seu avô, igual o seu pai. E vamos ver o que vai acontecer mais adiante. Em Gênesis 28, 13, o Senhor em Betel. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: eu sou o Senhor Deus do teu avô Abraão e o Deus de Isaque, o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes esta terra onde você está deitado. Serão tantos como o pó da terra, e eles se espalharão de norte a sul, de leste a oeste. Por meio de você e dos seus descendentes, eu abençoarei todos os povos do mundo. Amados irmãos, Jacó, quando estava ali fugindo, indo para terras distantes, ele deitou em Betel, e a palavra fala que ele usou uma pedra como travesseiro, e ali ele sonhou com Deus. Ali ele sonhou que tinha anjos subindo e descendo, era um lugar sagrado. Deus vai lhe botar em lugares sagrados, lugares que vai despertar sua visão espiritual, amados irmãos. Deus vai lhe pôr em lugares sagrados. Muitas das vezes não precisa ser lugares que tenha muita gente, não. É um momento seu e de Deus. Então você vai ter mais contato com Deus e se aproximar dele, ele vai te dar visão espiritual. Amados irmãos, Jacó estava ali em Betel e Deus falou para ele, o mesmo que tinha falado para Abraão, seu avô: eu irei abençoar vocês. E Deus continuou confirmando com Jacó: Jacó, eu vou abençoar vocês, essa família de vocês é uma família que merece toda a bênção, porque vocês são obedientes, vocês andam certo, vocês creem, vocês acreditam. E Deus sabe o coração de todo mundo. Então, amados irmãos, quem não crê, faça esforço para crer. Se esforce para crer. Se esforce para crer mais e mais. Senhor, não estou acreditando muito que isso vai acontecer.
se esforce para crer que Deus vai lhe abençoar. Ele quer um esforço seu. Então, amados irmãos, Jacó foi ali, sonhou e Deus concretizou o que ele tinha prometido lá para o seu avô. Eu vou abençoar vocês e o povo de vocês vão abençoar os outros povos. É o que acontece. O povo de Israel é o povo que nos abençoa hoje em dia, debaixo da graça do nosso Senhor, né? Porque aonde nós fomos conhecer a história de Deus foi através do povo de Israel, de tudo que eles passaram, e ficou edificado, né? Ficou edificado. Deus abençoou, começou de lá de Abraão, veio abençoando a sua linhagem, e a história toda veio para até chegar em Jesus, né? Jesus, nós vamos falar na parte de Jesus mais para frente. Mas, então, amados irmãos, esse povo veio de lá, veio trazendo a fé, veio trazendo a fé. Amados irmãos, o nosso próximo versículo vai estar em Gênesis capítulo 30, verso 30. Jacó falando com Labão. Antes de eu chegar, o Senhor tinha pouco, mas agora tudo aumentou. Tudo Deus tem abençoado o Senhor em todos os lugares por onde eu tenho andado. Mas agora preciso cuidar da minha própria família. Jacó falando para o seu sogro Labão. Jacó chegou a ler, amados irmãos, em Harã, sem nada, como falamos hoje em dia, arrastando a cachorrinha, sem nada, entre aspas, que ele estava com a bênção, né? Então, amados irmãos, quando Labão olhou ali Jacó e viu que era um homem inteligente, porque todo homem ou mulher que serve a Deus, que é obediente a Deus, é inteligente, é sábio. E Jacó, ele chegou ali, botou os seus conhecimentos ali e começou a multiplicar. E despertou o interesse sim de Labão, de ele ficar ali. Então foi aonde aconteceu que ele trabalhou 7 anos para casar com Raquel, e ele não foi enganado. Ele não foi enganado. Tem muita gente que diz assim que ele foi enganado. Ele não foi. Ele sabia o que Deus tinha prometido para ele. O que Deus falou com ele lá em Betel. Ele disse, fica tranquilo que tudo vai ser multiplicado. É através de ti que Deus vai ter. Ele uma mulher que ele tivesse, seria pouco para a quantidade de filhos que ele iria ter, né? Para se abençoar essa nação. Então ele ficou com a Lia, depois ficou com as suas concubinas e por último casou com Raquel, a mulher que ele amava, né? A palavra fala que ele amava, que ele mais amava entre as mulheres dele era Raquel. Então, amados irmãos, Labão, percebendo tudo isso, não queria que Jacó saísse dali de forma alguma. Não, você não tem que sair daqui, a sua casa é aqui. Mas ele já viu que eles já estavam sugando, vamos falar palavras assim, eles estavam sugando já ele, tentando extorquir ele, enganar ele, trapacear ele. E ele, como era um homem servo temente, correto, ele era correto. Tem gente que fala que ele era enganador, mas ele não era enganador. Jacó não enganou ninguém. Jacó, ele foi mais uma vítima, falamos assim, das pessoas que usaram ele. Mas, às vezes acontece de pessoas lhe usar, amados irmãos. Usa a sua inocência, a sua pureza, tentando tirar proveitos de você, mas elas estão enganadas. Eles estão enganados, porque o que Deus tem para você é muito grande,
é muito grande, não vai adiantar de nada. Alguém que tentar te trapacear, não vai adiantar, porque o que Deus tem para ti é bem maior, pode mover céus e mares, terra, mas Deus está contigo, Deus vai cuidar de ti todos os teus passos. E assim foi com Jacó. Jacó foi ali, abençoou aquela família através dele, porque através de Jacó que aquela família foi abençoada, através de Jacó que aquela família cresceu, através de Jacó tudo mudou ali daquele lugar, mudou o cenário daquele lugar. Era um lugar pobre e se tornou um lugar rico, porque Jacó estava ali com a presença de Deus, e aonde tem a presença de Deus tem riqueza, amados irmãos. Aonde tem a presença de Deus tem riqueza. E a riqueza que eu falo, amados irmãos, primeiro lugar é buscar a Deus, porque a palavra de Deus fala: buscai a Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas, amados irmãos. Então, a primeira coisa que tem que ter é a presença de Deus. Aonde tem presença de Deus tem riqueza, amados irmãos. Oh, glória! Deus é maravilhoso, amados irmãos. Deus é maravilhoso. Então, Jacó pediu para sair dali. E o nosso próximo versículo, amados irmãos, está em Gênesis 32, verso 28. Jacó luta com o anjo. Amados irmãos, então o anjo disse: o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os anjos e venceu. Por isso, o seu nome será Israel. Amados irmãos, Jacó, ao retornar para a sua terra, ele parou ali e foi pedir para Deus levar ele ali onde, para a terra dele nova, para a terra dele onde ele tinha deixado a família dele, levar ele transformado. E ele foi ali, lutou com o anjo, lutou, deve ter sido uma luta linda, em oração: Senhor, não me abandona, Senhor, muda meu caráter, Senhor, muda minha personalidade, Senhor, me revista de Ti, Senhor, cuida de mim, cuida da minha família, cuida dos meus, Senhor, cuida também de quem não são os meus, de quem está aí, quem eu ainda vou conhecer, cuida de quem está por vir na minha vida, na minha família, na minha parentela, Senhor, muda a história. E Deus mudou de imediato ali o seu nome de Jacó, que alguns falam que era enganador, para Israel. Israel, nação que vai passar o que passar, essa nação, Israel, esse nome tem um peso muito grande na fé. Israel, é através da fé de Israel, do povo de Israel, que nós estamos aqui falando de Deus. É através do povo de Israel que nós falamos de Deus, amados irmãos. Vamos despertar, sim, é através do povo de Israel, amados irmãos, que nós venhamos grandemente estar firme ali, ter fé igual esses homens tiveram, esses homens da fé, amados irmãos. Então, Jacó passou a se chamar Israel. Oh, glória! Então, amados irmãos, Deus venha grandemente mudar a nossa história, que Deus venha grandemente buscar, mas para isso, para Deus mudar o nome dele, assim como mudou de Abrão para Abraão, mudou de Jacó para Israel, porque tem que comover Deus, tem que fazer algo diferente para Deus, faça algo diferente para Deus, que coisas, história nova, nome novo você terá. Você terá um nome, aquele nome que era sujo, falava o nome esse cara aí não vale nada, essa pessoa aí, não, tu falava o seu nome, o nome da senhora, não, essa pessoa aí não vale nada, falou, não, isso aí não está com nada. Aí quando muda seu nome, quando Deus muda seu nome, que Ele muda tudo, muda seu caráter, muda sua conduta, muda seu comportamento, e aí você passa a ser, quando fala,
fulano, ou aquela pessoa é uma pessoa abençoada, aquela pessoa ali é servo de Deus, hein? É serva de Deus. Não mexa com aquela pessoa ali não, que aquela pessoa ali tem algo diferente nela, que se mexer, alguém que mexe com ela ali, se quebra, hein? Ali, se mexer com aquela pessoa ali, se quebra, porque ali tem presença de Deus. Então, ali é diferente. Então, amados irmãos, nós venhamos grandemente ser igual a esses homens da fé. Amados irmãos, o nosso próximo versículo, amados irmãos, o nosso próximo versículo está em Gênesis 37, verso 3 ao 7. José, filho de Jacó, o mais amado. Que eu até não concordo que ele era o mais amado. Não é que ele era o mais amado. Jacó amava seus filhos igualmente. Jacó amava seus filhos igualmente. Um pai e uma mãe amam seus filhos igualmente. Não tem negócio de esse é mais ou aquele é menos. Só que Jacó já sabia, pela visão espiritual dele, pela a intimidade que ele tinha com Deus, pela sua história com Deus, ele sabia qual dos seus filhos iria ser diferente, aquele diferente. E olha quem ele falou. Ele tratou seu filho, aparentemente seus irmãos achavam que Jacó amava mais José. E vai nos falar o seguinte: amados irmãos, Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso o amava mais do que todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os seus irmãos viram que o pai amava mais José do que eles, por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Amados irmãos, muitas das vezes, por você ser diferente, por Deus ter as promessas na sua vida, você será odiado, você será taxado, você será como uma pessoa que não é o certo, é o errado. Entendeu? Porque eles vão dizer assim: essa pessoa quer ser o que não é. Mas, em primeiro lugar, Deus já viu quem você é. Já viu quem você vai ser. As outras pessoas, que se dane o que elas acharem ou não acharem de você. Porque o que importa é para Deus. E Deus vai dar visões espirituais para pessoas, ou da tua família, ou quem você vai conhecer, para enxergar isso em você. Vai usar pessoas, porque Ele usa pessoas, Ele usa quem Ele quer. Então, amados irmãos, Jacó, dentro de casa já foi usado. Não, dá uma túnica para esse rapaz, de manga longa, porque esse aí vai ser governador. Só pensamento assim, esse aí vai ser governador, ele é diferenciado. Tem que dar veste diferente para ele. O comportamento dele já é diferente. Os outros não gostam dele porque não sabem o que ele tem para a história dele. Os outros não sabem que não gostam dele porque Deus tem uma história tão linda para ele que ele vai cuidar dessa família. Então, ninguém aceita quem chega por último, quem chega por último dominar o lugar, dominar com presença de Deus, que eu falo, amados irmãos. Não é chegar atropelando ninguém, é na presença de Deus. Então, amados irmãos, Jacó já sabia que o filho dele era diferenciado. Então, por ele cuidar bem do futuro governador, ele pegou, já achava que ele amava mais, mas eu creio que ele não amava mais, ele cuidava bem, mas ele já dava comportamentos para ele de um governador. Vocês estão entendendo, amados irmãos?
Jacó já dava um comportamento diferente, uma educação diferente para o futuro governador do Egito. Então ele cuidou dele dentro de casa. Olha, você não vai para o campo, não. Ele só não falava, você vai ser governador, mas você não vai para o campo, não. Você vai lá só levar alimento, você vai cuidar, você é cuidador, você vai cuidar. Os seus irmãos vão cuidar das ovelhas lá, você vai cuidar dos seus irmãos, da sua família. Você está pegando, amados irmãos? Muitos de vocês cuidam da família de vocês. Muitos de vocês, amados irmãos, são o José da vida, que cuida, que nasceu para ser diferente. E você, às vezes, muitas das vezes, não é compreendido dentro do seu próprio lar. As pessoas lhe taxam como que você quer ser o que não é, mas você vai ser o que Deus quer que você seja, amados irmãos. Que Deus nos abençoe grandemente. Amados irmãos, o nosso próximo versículo está em: certa vez José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí que eles ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escute, eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estava no campo amarrando feixes de trigo, e de repente o meu feixe ficou de pé, e o feixe de vocês se colocaram em volta do meu, e se curvaram diante dele. Amados irmãos, aí que os irmãos de José ficaram com mais ódio dele. Esse pirrai está pensando o quê? Esse pirrai que está dizendo que vai mandar em nós? Está querendo dizer que ele é o cara? Aí ficaram com ódio. Esse carinha quer ser o que não é. Esse carinha aí quer mandar em nós. Vamos arrumar uma cilada para ele aí, que ele vai tropeçar com nós aí. Mas ali estava formado um grupo, né? Nós somos 11. Não, 11 não, porque não estava o irmão mais novo de José, da parte de mãe. Estavam em 10 ali contra 1. Não, aí nós vamos abafar ele aí. Não vamos deixar ele aí vir com graça, não. Nasceu esses dias aí, já está querendo chegar aqui, está dando ordem, dizendo que nós vamos obedecer ele. Não, pode parar com essa conversa. Aí, o que vai nos dizer, amados irmãos, a palavra? José teve um sonho e contou ali para os seus irmãos. Muitas das vezes, amados irmãos, falamos que tem coisas que não podemos falar, né? Coisas que nós não podemos falar, compartilhar com pessoas. Mas tem coisas que nós temos que falar para se concretizar. José, se ele não fala para os irmãos dele, além de ele ser diferenciado e ele não fala o sonho dele, o que iria acontecer, os irmãos deles talvez não teriam tanta atitude para fazer as coisas com ele, para ser, na verdade, permissão de Deus, né? Para ser que eles pegaram ele ali, né? Então, amados irmãos, José contou o seu sonho. É assim mesmo, o sonho é assim. Quem crê em Deus fala o que fala mesmo o que tem para falar, e Deus que deixa que Deus age. Consequência, amados irmãos, todos nós teremos, estando na presença de Deus ou não estando, nós vamos ter consequências na vida. Vamos ter sim. Vamos ainda passar por muita coisa. Esses homens aí foram os primeiros homens da fé e passaram por tantas situações que talvez eu nem você não aguentaria. Eu não aguenta, mas assim, esses homens é um exemplo sim de fé para nós, amados irmãos. E no livro de Gênesis, continuando, no verso 37, capítulo 37, verso 28, vai nos dizer o seguinte: quando alguns negociantes medianitas passavam por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam
aos ismaelitas por 20 barras de pratas, e os ismaelitas levaram José para o Egito. Amados irmãos, já tinham feito ali um motim, que eles iriam executar José, iriam dar um fim em José. Esse moleque chegou aí, quer mandar em nós, vamos dar um fim nele, vamos jogar ele no poço, vamos matar ele, vamos abafar esse cara aí, não vamos deixar ele, não vai, vamos jogar ele no poço aí, e carinha sem valor nenhum aí, rapaz, tá querendo ser o cara. Pegaram, jogaram José no poço, só que providência de Deus estava passando ali. Os ismaelitas estavam passando ali. E um dos ambiciosos dos seus irmãos olhou e disse: não, vamos levantar uma grana com ele, né? Vamos barganhar aí com ele, vamos pegar essa vida aí, que não tinha, até então para eles não tinha valor nenhum, porque eles já tinham jogado ele no poço. Venderam por 20 pratas, 20 barras de pratas. O irmão deles, que não tinha valor, antes de eles jogarem no poço, já saiu, na visão deles, já saiu do poço com um valor. Vocês pegaram, amados irmãos? José, para eles não tinha valor nenhum, mas quando ele saiu do poço, ele já era valorizado. Pega a visão, amados irmãos. José foi jogado sem valor, mas quando ele saiu de lá, ele já saiu com valor. Mas não percebia eles o quanto grande é o valor de um servo de Deus. Assim também, amados irmãos, não vamos olhar um para o outro e dizer: essa pessoa não tem valor nenhum, não faça isso. Deus está vendo todas as coisas. Não julgue as pessoas. Não ache que as pessoas têm valor. Todos nós temos um valor importantíssimo para Deus, amados irmãos. Todos nós temos um valor importantíssimo para Deus. Amados irmãos, José saiu dali no valor de 20 pratas e foi para o Egito. Amados irmãos, passou por muitas situações, mas era servo de Deus, obediente e temente, igual ao seu avô, igual ao seu pai. Era obediente, igual ao seu bisavô, né? Seu bisavô Abraão, o homem do pontapé inicial. Então, amados irmãos, glória, falar desses homens da fé nos emociona muito, porque eu hoje, particularmente, amados irmãos, quando estava meditando todas essas palavras, eu me emocionei muito, porque nós imaginamos como era difícil, né, naquela época, e não tinha ninguém para levar a palavra, não tinha ninguém para falar de Deus, não tinha. O homem tinha que, igual a Abraão, teve que ter pela fé, teve que ser pela fé. Eu creio nesse Deus aqui, é esse Deus é que eu sirvo. E a família, a geração dele foi na mesmo ritmo de crença. Então, amados irmãos, em Gênesis 41, verso 38 e 39, vai dizer o seguinte: não podemos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José. É um homem em que está o Espírito de Deus. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Amados irmãos, José foi vendido pelos seus irmãos,
chegou naquela terra do Egito como um estrangeiro, como um escravo. Em primeiro lugar, ele chegou como um escravo. E ali ele passou por diversas lutas. Chegou na casa de Potifar. Só que o José, ele tinha um bom comportamento, tá? José, ele desde a sua casa, ele foi criado para ser diferente mesmo. Então Potifar viu isso nele, levou ele para casa. Como ele era um jovem formoso, a mulher de Potifar se encantou pela beleza de José, só que ela se encantou com a pessoa errada, porque José era um homem fiel e temente a Deus, que não cedia ao mal. Então, por conta disso, ele foi escandalizar mais uma vez o nome dele, a reputação dele, por causa da fé dele, do que ele acreditava. Então, amados irmãos, José foi parar na cadeia, ficou na cadeia ali, sofrendo, mas como ele era um homem comportado, um homem sábio, um homem inteligente, ele sabia estar no meio dos povos. Tem que saber estar no meio dos povos, tem que ter comportamento de crente. E, amados irmãos, ele ali, ficou ali e Deus foi dando revelações de sonho para ele ali, ele foi mostrando que tinha Deus na vida dele, e quem mostra que tem Deus na vida, pode ficar tranquilo que alguém vai estar te observando, alguém vai te olhar, alguém vai saber da tua história. Amados irmãos, e aí José chegou até o palácio para interpretar o sonho do faraó. E Faraó, ele pegou, decifrou o sonho de Faraó todinho. E Faraó disse, depois do que José tinha falado, além de decifrar o sonho de Faraó, ele ainda deu as dicas: olha, você tem que fazer isso, fazer aquilo. O Faraó, acho que olhando ali para José, ficou encantado. Esse rapaz, ele interpreta sonho e ainda dá sugestões que vão ser sensata para essa ocasião que virá a acontecer. A pessoa é essa. De onde ele é? Lá do povo de Israel. Aquele povo é inteligente. Aquele povo, pensa num povo inteligente. Aquele povo, onde ele chega, cresce. O lugar se transforma. Aonde esse povo de Israel está, o lugar se transforma. O lugar cresce. O lugar fica abençoado. Pega esse homem, vamos botar ele lá de frente aqui, olha só, quem vai mandar aqui abaixo dele, aqui, acima dele aqui, só eu. Mas se apertasse mais um pouquinho, José mandava até mais do que ele lá. Mas não era bem assim, o propósito não era esse. Então José chegou ali, pegou aquele cargo que não existia para quem era de lá, muito menos para quem era de fora. Ele chegou ali, ocupou aquele cargo, fez o seu trabalho direito, com excelência. Tudo que for fazer, faça direito. Tanto que você for fazer para aqui, para os homens, ou para Deus, principalmente para Deus, faça bem feito, faça com temor de Deus. Amados irmãos, José fez com excelência tudo que ele estava fazendo, e Deus honrou ele todo o tempo. Ele traçou o caminho de José diretamente. Então, amados irmãos, nós vamos ver que em Gênesis 45, verso 4 e 5, vai nos dizer o seguinte: José perdoou seus irmãos. E José disse: cheguem mais perto de mim, por favor. E eles chegaram. E continuou: eu sou o seu irmão, José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes, nem aborrecidos com vocês mesmos, por terem me vendido, a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas
que Deus me enviou na frente de vocês. Amados irmãos, José foi um dos últimos a nascer dos filhos de Jacó. Foi o filho que teve sonhos, revelações de Deus. Mas quem foi na frente foi ele, tá? José foi um dos últimos, mas quem chegou primeiro foi ele. Amados irmãos, o que Deus tem para a tua, para a minha história é diferente. Mas pode ter certeza que se o que for para você, você vai ser o primeiro a chegar. Você vai ser o primeiro que vai fazer a diferença, amados irmãos. José, ele foi um dos últimos, mas foi ele que chegou primeiro. Deus enviou, foi ele para chegar naquele lugar e dominar aquele lugar. Dominar no bom sentido, amados irmãos, com a presença de Deus, que quem tem a presença de Deus, onde chega, domina mesmo com a sua presença. Então, amados irmãos, porque ali José pegou, fez muita mudança ali naquele lugar e abençoou aquele lugar, fez galpões, fez armazéns de alimentos, tudo ideia de José, mas a ideia que vinha do próprio Deus para José. Amados irmãos, e ali o lugar só cresceu, porque quando o povo se refugiaram, chegou a época da escassez, os 7 anos de vaca magra, os 7 anos de fome na terra. Ali estava abençoado, a terra dos estrangeiros estava abençoada, mas quem abençoou aquela terra lá foi um estrangeiro que abençoou aquela terra com a sua presença que estava ali, com a presença de Deus que estava ali com ele. Ele abençoou aquela terra com suas ideias, com suas capacidades, com seus idealismos. É assim, vamos fazer assim. Olha, lá na minha terra nós fazíamos assim, aqui se nós fizermos vai dar certo também, vamos fazer, vamos botar. E Faraó abraçou a causa, Faraó acreditou também, Faraó teve uma grande fé em Deus, porque como fala aqui no versículo, está aí o homem que tem um Espírito de Deus. Então, Faraó, eles tinham as crenças dele lá, mas quando ele olhou para José, ele disse: esse homem tem a presença de Deus, ele interpreta sonho, não deixa esse homem sair daqui. Se esse homem, olha, vamos dar um cargo aqui para ele, vamos segurar esse homem aqui, que esse homem vai, onde esse povo passa, o negócio é abençoado, vamos segurar ele, porque é um homem diferenciado. Quem tem a presença de Deus é diferenciado, sim, amados irmãos. Oh, glória a Deus, aleluias. Então, amados irmãos, vai nos falar também, lá em Gênesis 46, verso 30, vai nos dizer então Jacó disse: já posso morrer agora, que já vi você, e sei que está vivo. Amados irmãos, enfim, ele levou toda a sua família para lá, para aquele lugar. E Jacó, agora imagina Jacó, o sofrimento que Jacó teve, porque Jacó cresceu acreditando na crença de tudo o que a sua família tinha passado, o seu avô Abraão. Logo depois, o seu pai Isaac contou toda a história. Olha, a nossa família, meu pai foi assim, aconteceu com ele assim, e Deus falou que tem uma promessa aí na nossa família. Deus falou que tem uma promessa aí. Olha, e o menor, o maior servirá o menor. E Jacó passou por esse processo. Então, e depois, para dar continuidade, ele chegou ali nos seus filhos, os filhos que Deus tinha mostrado para ele. Esse aí que vai ser o carinha, o carinha que eu digo no bom sentido, amados. É o cara que vai diferenciado, faz a túnica para ele, faz a túnica porque ele é diferenciado, ele tem que ter comportamento de príncipe mesmo, de governador. Então, amados irmãos, então o que acontece?
Quando eles chegaram ali, Jacó chegou, olhou seu filho vivo, que ele pensava que ele tinha sido devorado, tinha sido morto pela mentira. Quantas mentiras falam de você por aí, amados irmãos? Quantas mentiras andam me defamando, dizendo que você está até morto, mas você está vivo e fazendo a diferença por onde passa. Mas Deus vai te honrar grandemente. Amados irmãos, essa palavra é muito emocionante, muito forte. Essa família, que nós venhamos fortalecer a nossa fé nessa família de grande fé. Foi do começo até o fim e continua. Fim não, ainda não tem fim, porque nós ainda estamos continuando. Nós somos fruto dessa fé, amados irmãos. Que esses homens começaram e nós estamos aqui dando continuidade. Eu creio no mesmo Deus que Abraão acreditava. Eu creio no mesmo Deus que Jacó acreditava. Eu creio no mesmo Deus que José acreditava. Amados irmãos, que nós venhamos grandemente fortalecer nossa fé. Em nome de Jesus, Que Deus vos abençoe a todos.